Bem-vindos ao Mercados às 3, o meu espaço semanal de comentário de notícias relacionadas com os mercados financeiros. E a primeira notícia que eu queria trazer aqui é uma notícia que à primeira vista pode estar um pouco longe da esfera dos assuntos da área financeira. No entanto, eu acho que pode ter um impacto muito significativo. O ano começou com dois ataques que podem ser considerados ataques terroristas em solo americano, no dia 1 de janeiro. Num deles, em New Orleans, um veterano do exército dos Estados Unidos, exibindo uma bandeira do ISIS, acabou por, com o seu veículo, atropelar 15 pessoas. E, no mesmo dia, em Las Vegas, um Cybertruck da Tesla explodiu mesmo em frente ao hotel de Donald Trump em Las Vegas, resultando na morte do condutor. Terá suicidado no veículo antes da explosão e este motorista tinha 37 anos e era também um militar, um sargento ativo no exército dos Estados Unidos. O veículo estava carregado com focos de artifício e tanques de gás, o que acabou por contribuir para a explosão. Houve várias investigações feitas nomeadamente pelo FBI, que tentaram estabelecer uma ligação entre estes dois ataques, até porque eles foram feitos através do aluguer de veículos na mesma aplicação e ambos foram feitos por militares. Também recentemente há uma situação que nos Estados Unidos foi bastante noticiada, que foi um ataque que ocorreu em plena Manhattan, em que este ataque ocorreu no dia 4 de janeiro, onde o indivíduo, que mais tarde viria a ser detido, Luigi Mangione, assassinou a tiro no meio de Manhattan o CEO da United Healthcare, uma seguradora na área da saúde. Há aqui da parte, segundo a investigação, havia uma motivação de Luigi Mangione. Ele teve questões de saúde, teve problemas crónicos de saúde, e então ele, nos escritos que foram encontrados, havia uma postura em que ele qualificava as companhias de seguros como verdadeiros parasitas da sociedade e que mesmo as balas que foram encontradas no local tinham inscrições relacionadas com a prática e com ações, expressões utilizadas na indústria dos seguros de saúde. Esta situação provocou um forte debate nos Estados Unidos e até alguns setores, embora a maior parte dos setores, obviamente, tiveram uma atitude condenatória, obviamente que é um ato de violência, mas há também aqui várias opiniões de apoio a Luigi Mangione. E eu trago estas três situações aqui porque estas situações demonstram um nível de ameaça interna nos Estados Unidos muito significativo. É uma ameaça que vem de dentro. Nos dois primeiros casos estamos a falar de dois militares, até alguém com ligações ao Estado, e no outro caso, um cidadão americano que até tinha estudado em universidades de renome. E isto mostra, por um lado, um risco que está bem presente, a um nível de violência muito elevado e crescente na sociedade americana, e esta violência poderá constituir um risco e até o gerar de um evento com grandes repercussões, aquilo a que é denominado como um cisne negro. Não nos podemos esquecer que Donald Trump recentemente foi alvo de uma tentativa de assassinato que só não o vitimou por escassos milímetros, tendo a bala que o iria atingir acertado na orelha. E, portanto, aquilo que eu queria aqui trazer é que a vertente
e a ameaça da segurança interna nos Estados Unidos é um assunto que tem uma importância muito grande e poderá ter um impacto significativo no cenário económico e algo que, na minha opinião, não deve ser esquecido. O segundo ponto tem a ver com algo que vai acontecer em janeiro, a tomada de posse de Donald Trump no dia 20 e as suas primeiras ações podem ter vários impactos ao nível económico. Não podemos esquecer, como primeiro ponto neste tópico, que Donald Trump veio propor tarifas universais de 10 a 20% sobre todas as importações e tarifas muito mais altas sobre as mercadorias chinesas. Isto pode levar à inflação na medida em que o custo dos bens aumenta, levando a preços mais altos para os consumidores e até a ações retaliatórias dos outros parceiros comerciais. Este cenário prejudica certamente as exportações dos Estados Unidos e pode levar a um desaceleramento na economia e no comércio a nível global. Depois, temos o plano de Trump para as deportações em massa e até a política de imigração muito mais restrita, que poderá ter um impacto ao nível da escassez da mão de obra em indústrias que são dependentes de trabalhadores imigrantes, como a agricultura, a construção e até o comércio. Esta situação pode levar ao aumento dos salários e, por sua vez, à inflação. Depois, ao nível da política fiscal, poderá haver aqui um estender e até um expandir dos cortes de impostos que houve já em 2017, o que aumentaria significativamente o déficit federal. E se, por um lado, esta medida visa estimular a atividade económica a curto prazo, ela leva a déficits maiores e um aumento da dívida nacional, colocando em risco a estabilidade económica a longo prazo. O foco em cortes de impostos para as empresas e pessoas com altos rendimentos pode não beneficiar a população em geral, como pretendido, potencialmente agravando desigualdades sociais. Temos também mudanças regulatórias e desregulação, em que os planos para revogar regulamentos em setores como energia, finanças e saúde podem estimular também o crescimento a curto prazo, mas podem também aumentar riscos relacionados com a degradação ambiental, instabilidade financeira e saúde pública. Por fim, temos a questão da política energética, em que Donald Trump tem planos para aumentar a produção de combustíveis fósseis e reduzir regulamentos ambientais, que evidentemente podem baixar temporariamente os custos de energia, mas podem atrasar uma transição para as energias renováveis, afetando de forma significativa metas de sustentabilidade e independência energética a longo prazo. Portanto, temos aqui várias situações que podem, através da ação de Donald Trump, já a partir da sua tomada de posse no dia 20 de janeiro, ter um impacto económico significativo. E vamos ver quais destas medidas, em que extensão, com que calendário, com que detalhes irão surgir. E o terceiro ponto, estamos no início do ano e é habitual nesta altura vários bancos de investimento fazerem várias projeções para o final do ano 2025 em relação ao principal índice americano, o índice S&P 500. E, portanto, temos por um lado aqui um conjunto de previsões muito positivas. A Goldman Sachs aponta para os 6.500, portanto uma valorização de cerca de 11%. A UBS 6.600, FactSet Analysts 6.721, Bloomberg 7.100, Wells Fargo 6.600, BMO Capital Markets 6.700, Morgan Stanley 6.500, o Deutsche Bank 7.000 e o Investing Haven dá aqui um range entre os 5.350 e os 6.350 e, portanto, no global, projeções muito significativas com ganhos acima dos 10% no mínimo. Trago só aqui um dado para nós contextualizarmos este tipo de projeções relativamente ao ano atrasado. A média
das projeções de Wall Street para o S&P 500 para o final de 2024, que terminou recentemente, era de 4.891, quando a performance do S&P 500 foi significativamente superior, terminando em 5.881, ou seja, 20% mais do que as médias das projeções. E, portanto, vemos que as projeções muitas vezes andam bastante desfasadas do desempenho na realidade, e isto surge num cenário em que o S&P 500 teve 2 anos com ganhos muito significativos e, portanto, a possibilidade ou a probabilidade de um terceiro ano com ganhos significativos, se bem que existe sempre, deve ser algo que deve ser visto com alguma cautela. Posto isto, termino por hoje, desejando-vos que tenham uma boa semana e despeço-me até ao próximo episódio.